Afinal, o episódio 4 de X-Men 97 foi fraco? O que aconteceu com a Tempestade no final? Quem que é aquela coruja desgraçada que pegou a Ororo? Nós tivemos dois núcleos, duas histórias acontecendo em paralelo. Nesse vídeo você confere uma análise completa sobre o episódio 4, com referências, easter eggs e detalhes explicados. Vem comigo pra ficar por dentro de tudo que tá rolando. Esse episódio começa com o aniversário de 18 anos da Jubileu. E vemos a garota conversando com os X-Men sobre fazer uma festa. É importante mencionar que um pouquinho antes dela chegar, a gente tem aquele problema do Gambit tentando agradar a Vampira, só que o Magneto já tinha chegado mais cedo. Pô, Vampira, será que dá pra você decidir? Faça logo a sua escolha e decida com quem você vai ficar pra gente continuar com a nossa história, pra gente seguir em frente, tá bom? E também porque o menino Gambit não merece esse tipo de comportamento, hein? Fala sério. A ideia de curtir o aniversário da Jubileu não é aceita pelo Magneto, o líder da equipe, porque ele acha que os X-Men têm que treinar para enfrentar o Senhor Sinistro caso ele apareça. E então, como uma adolescente clássica, ela sai reclamando e vai conversar com seu amigo Roberto da Costa, que é o Mancha Solar que já vem aparecendo aí desde o episódio 1. Ela sugere então que eles joguem o videogame Motendo. Nunca ouvi falar em Motendo. E é uma clara referência ao Nintendo, não só no nome, mas também no seu visual, no seu design. Porém, ao iniciar, eles são imediatamente sugados para dentro do jogo. E não estamos falando de Jumanji aqui não. Fácil não vai ser esta missão. Macacos atrapalham a expedição. O que acontece é que o vilão Mojo, que era o responsável por aquela versão de videogame psicodélica, ele é um personagem dos quadrinhos da Marvel, mas que também já apareceu na série antiga dos X-Men. Ele reina numa realidade em que as pessoas são obcecadas por entretenimento e se alimenta da audiência. Qualquer semelhança com a realidade não é coincidência. Ele decidiu colocar a Jubileu e o Roberto num videogame real, como uma forma de show, uma programação naquela dimensão. E um detalhe importante é que se eles morrem no jogo, eles também morrem na vida real, é claro. E é interessante que as fases do jogo são baseadas nas memórias dos participantes. Temos, por exemplo, um momento em que eles estão em Genosha, que é uma referência direta à primeira temporada da série animada antiga, quando a Jubileu fica presa junto com a Tempestade e o Gambit, ela inclusive menciona esses eventos. Eu fiquei presa aqui com a Tempestade. E o Gambit também. E aí, depois de conversar com o vilão Mojo, eles começam de fato a jogar e passar pelas fases. E nesses momentos nós temos referências aos jogos clássicos, né? Todo o visual, os beats, os gráficos. É realmente uma referência icônica aos anos 90. Eu sou de 96, então quando eu tinha idade pra jogar videogame já eram os anos 2000. Mas a galera que estava na adolescência e também na infância durante esses anos 90, com certeza tem uma nostalgia muito maior, embora depois eu tenha jogado outras versões desses jogos. É de fato uma grande homenagem e uma nostalgia pesada pra galera dos anos 90. Todo o visual e também os tipos de movimento e de golpes nos remetem àquele jogo. Embora é claro que na série eles também tenham criado movimentos novos para os personagens. Inclusive tem uma referência muito legal quando eles chegam nessa fase, que é aquele cartaz cheio de imagens dos X-Men fazendo uma referência à capa icônica de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Aquela referência ali foi jogada na cara, né? Bacana demais. E uma coisa muito bacana que você deve ter percebido é que a música tema dos X-Men toca nesse momento de ação. Só que ela está no estilo de videogame, o que ficou muito legal. Posteriormente, o Magneto, que é o chefão da fase, ataca a Jubileu e o Roberto da Costa. Porém, a menina, que é viciada em videogame, percebe que ele tem um padrão de movimentos e consegue atacá-lo. Assim como nós, jogadores, fazemos, né? Nós sabemos o momento que o chefão vai atacar, então a gente sabe o momento que tem que desviar, que tem que esperar e, claro, o momento de atacar para derrotá-lo. E é interessante que nesse momento, por causa do ataque do Magneto, o Roberto da Costa quase morre. E quando a Jubileu consegue dar uma vida extra, que foi inclusive colocada pela sua versão mais velha, que a gente descobre depois, ele volta à vida e fica totalmente assustado e fala português, porque esse personagem é brasileiro, né? Eu tô indignado! E foi muito bacana quando você assiste em inglês, porque ele tá falando inglês, conversando com a Jubileu, e do nada ele começa a falar um monte de coisa em português. Tô nem aí. Pô, tô ferrado. Esse lugar é muito perigoso. Vou vazar daqui. Tem uma questão da dublagem aí que ficou muito legal, que eles tiveram que adaptar o que a Jubileu fala. Porque em inglês, quando o Roberto começa a falar em português, ela fala, eu não falo português. Mas ó, já entendi, eu vacilei. I don't speak justifiably angry Portuguese, but I know I messed up.
Já na versão em português, como eles já estão sendo dublados na língua, ela só fala pro Roberto que ele não precisa gritar com ela. Então percebe como a questão da língua faz diferença? Achei muito bacana eles valorizarem essa questão do idioma dele. E essa questão do Roberto da Costa ser brasileiro, eu estou falando desde a análise do episódio 1 e 2, hein? Se você perdeu, é porque você ainda não está inscrito aqui no canal. Então se inscreva e ative o sininho de notificações, porque nós estamos aqui falando toda semana dos episódios de X-Men, fazendo análise, referências aos quadrinhos, easter eggs. Então se você tem perdido, se inscreva para não perder os próximos, beleza? Por fim, a versão mais velha da Jubileu aparece, explicando que ela era uma espécie de recriação beta que passou por todas aquelas fases e envelheceu no processo. E esse é claro que foi um artifício do roteiro para levar a mensagem para a menina: olha, você precisa crescer, você precisa amadurecer. Não precisa perder a sua essência, mas as mudanças fazem parte da vida e você tem que aceitá-las. Juntos, os três lutam contra o Mojo e conseguem derrotá-lo. E aí, quando eles saem do videogame, temos o primeiro beijo da Jubileu e do Mancha Solar, como nós já estávamos esperando, né? E aí nós vamos para o segundo núcleo desse episódio, que é entre a Tempestade e o Ford. Na análise do episódio passado, eu tinha dito para vocês que esse arco está adaptando a história dos quadrinhos Life and Death, que inclusive é o nome desse episódio, Vida ou Morte, parte 1, em que a Tempestade também perde seus poderes por causa de um armamento que foi criado pelo Ford. No vídeo do episódio 3 eu meio que dei um spoiler, né? Porque é exatamente isso que tá acontecendo aqui. Eles estão adaptando a mesma trama. Tanto que a Tempestade já tá desenvolvendo ali um relacionamento com o Ford e ele se vê obrigado no momento a contar pra ela que foi ele o responsável, foi ele que criou o projeto, né, de arma que inibe poderes mutantes. Ela imediatamente fica revoltada, assim como acontece nos quadrinhos, e decide se separar dele. Só que é interessante que nessa história lá nos quadrinhos, a personagem tem uma jornada meio que de autodescoberta, porque ela acha que ela não é nada sem os poderes. E ela percebe que não é bem assim, o Ford ajuda ela nesse caminho. E aqui na série tá acontecendo exatamente o mesmo, o Ford diz isso pra ela. O que, ao meu ver, deixa a postura dela, a reação dela, um tanto exagerada, né, pessoal? Porque ele não teve a intenção de destruir a Tempestade diretamente. Ele explica, foi depois da guerra, ele não tinha os recursos, ele estava seguindo ordens, precisava fazer aquele projeto. E como ele mesmo disse, foram apenas os esboços. Mas essa aqui é a minha opinião, você pode discordar, talvez você fique do lado da Tempestade. O ponto é que ela foge e começa a alucinar. E nós temos aquela coruja sinistra aparecendo. No final ele revela o seu nome, que é Adversário. O Adversário é um vilão icônico dos quadrinhos, presente principalmente nas histórias que envolvem o Ford e a Tempestade. Ele é chamado de Trickster, que em português a gente pode traduzir como um trapaceiro ou ilusionista. Embora ele possa assumir qualquer forma que ele queira, o visual indígena é o que ele mais adota nos quadrinhos e eu acho que a série vai seguir por esse mesmo caminho. E assim, pessoal, ele é uma entidade, um ser muito poderoso nos quadrinhos com vários poderes diferentes, sendo essa questão de manipular a realidade ao seu favor a sua característica mais forte, embora ele seja extremamente difícil de vencer, porque coisas materiais, coisas físicas, quase não têm efeito sobre ele, com algumas exceções, como por exemplo o Adamantium. Entendeu do que eu estou falando, né? Pode ser que Wolverine seja solicitado em algum momento para enfrentá-lo, embora o mais possível de acontecer seja o Ford e a Tempestade buscando uma solução para vencê-lo. Nos quadrinhos, geralmente são feitiços mágicos que conseguem dar conta do recado, mas o personagem acaba sempre encontrando uma maneira de voltar para atazanar os X-Men. Mas pode ser que nessa história eles vão derrotar juntos e já seja a trama em que a Tempestade vai conseguir recuperar os seus poderes. Eles podem até trazer uma abordagem mais mágica, mais mística para ela nesse momento. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas uma coisa é certeza, eu vou estar aqui trazendo análise dos próximos episódios, falando sobre os quadrinhos, as referências à série antiga, muita coisa para você ficar por dentro, para você entender o que tá rolando na série dos X-Men. Mas eu quero saber a sua opinião, você curtiu esse episódio? Achou que foi fraco? Eu sinceramente num primeiro momento achei que esse episódio tinha sido fraco, mas é porque eu tava com a régua dos 3 primeiros episódios que foram totalmente excelentes, com muita ação, com vários X-Men trabalhando em equipe, e esse episódio meio que dá uma pausa nessa trama grande de equipe e vai desenvolver os pequenos núcleos, nesse caso a Jubileu e o Roberto, e também no final a Tempestade e o Ford. Então eu não acho que ele foi fraco, mas ele foi diferente, um episódio sem grandes consequências, né, sem uma trama mundial, uma coisa mais autocentrada nos personagens, o que é característico de séries que tem 10 episódios. Então eles conseguem desenvolver os personagens ali no individual, mas depois colocá-los na equipe e fechar a trama maior. Então eu curti sim, não vou falar que foi fraco, eu vou falar que foi diferente, beleza? Mas eu quero saber a sua opinião, escreve aí o que você achou. Se curtiu o vídeo, não se esqueça daquele like bacana para ajudar, para fortalecer, é muito importante pra gente continuar aqui produzindo e sempre trazer não só vídeos sobre X-Men, mas também sobre filmes, séries, quadrinhos, Marvel, DC, acompanhar as notícias, os rumores. Então, deixa esse like aí e mais uma vez lembro, se não é inscrito, se inscreva. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Saulo Ferreira, muito obrigado por assistir. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.